A gente vai falar agora sobre todas as pendências jurídicas, né? Para a gente entender, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, incluiu uma ação, na ação que investiga Bolsonaro, essa chamada minuta do decreto, que serviria para instituir um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, que eu perguntei agora há pouco para o governador Eduardo Leite, né? Esse documento golpista foi encontrado na casa do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, que está preso em Brasília, e o ministro Benedito deu um prazo de 3 dias para que Bolsonaro se manifeste sobre este conteúdo. E essa foi uma provocação que Benedito recebeu do PDT. O partido entrou com uma ação contra Bolsonaro, o acusando de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por causa da reunião com os embaixadores em julho. E aí ele pegou esse documento e incluiu. Vamos lá, Josias. Acertada essa decisão de Benedito, como que deve ser a resposta de Bolsonaro? Isso deve estar realmente numa ação contra Bolsonaro, esse documento? Sem dúvida, a decisão do ministro é acertadíssima. A gente comentava aqui dias atrás que isso ocorreria, né? O ministro está com o pé no acelerador, ele é ministro corregedor da Justiça Eleitoral, o Benedito Gonçalves, e está cuidando ali de 15 ações contra o Bolsonaro. Essas ações elas podem resultar na cassação dos direitos políticos do Bolsonaro, portanto, na decretação da sua inelegibilidade. O Bolsonaro ficaria 8 anos sem poder disputar eleições. E o ministro, numa evidência de que ele tem pressa, ele acatou rapidamente um pedido do PDT e incluiu esse documento, essa minuta do golpe, dentro da ação do PDT, deu 3 dias para o Bolsonaro se manifestar. Esses 3 dias vão começar a ser contados assim que o Bolsonaro ou a sua defesa for notificado, e ele vai ter que se manifestar. Se ele não se manifesta, ele dá ao ministro a chance de considerar que tem responsabilidade na elaboração dessa minuta. O documento foi incluído, como você realçou, Fabiola, num processo que trata daquela reunião que o Bolsonaro fez em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros em Brasília para falar mal do sistema eleitoral. E o PDT entrou com essa ação, alegando que o presidente, com essa reunião, que foi transmitida pela TV Brasil, ele quis interferir no processo eleitoral, cometendo abuso por ser presidente da República, e esse abuso tinha o potencial para alterar a eleição. E o PDT argumentou, e o ministro concordou, que essa minuta de decreto, que, como a gente já informou, propunha instituir o estado de defesa para intervir no Tribunal Superior Eleitoral e anular a vitória do Lula, que essa minuta é a evidência do plano que o Bolsonaro tinha durante o processo eleitoral. O ministro concordou com a tese do partido, deu ali o prazo para o presidente se manifestar, não só o Bolsonaro, também o candidato a vice na chapa derrotada, o general Braga Neto, vai ter que se manifestar nesse mesmo prazo de 3 dias, e o Benedito pediu ao amigo dele, o Alexandre de Moraes, que preside o TSE e também é ministro do Supremo, e como ministro do Supremo conduz esse processo, esse inquérito que está investigando os atos de 8 de janeiro, o Benedito pediu que o Alexandre de Moraes compartilhe com o TSE a cópia dessa minuta de decreto golpista. A minuta tem 3 laudas e, obviamente, o Alexandre de Moraes vai atender. E há um detalhe que pode trazer alguma outra revelação que a gente ainda não tem, da qual a gente ainda não tem conhecimento, que o ministro Benedito, ele pede ao Alexandre de Moraes que, além da minuta, que ele compartilhe com o TSE também outros fatos ou documentos que eventualmente tenham relação com a eleição presidencial do ano passado e que possam ter sido apreendidos lá nessa batida policial que a Polícia Federal realizou na casa do Anderson Torres.
em 10 de junho, semana passada, né? Então, tudo muito rápido, Fabiola. Essa rapidez, a batida policial na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, foi feita no dia 10. Hoje nós estamos no dia 17 e já está o documento incorporado a uma ação lá no TSE. E a perspectiva é de que essas ações, ou uma das ações, ou algumas das ações contra o Bolsonaro, sejam julgadas ainda nesse primeiro semestre, Fabiola.